curso tá bombando, hein? Tá bombando. Lembrando que é ao vivo, mande suas dúvidas, mande suas perguntas. Quero falar para você, já que estamos estudando leilões aqui, você que quer participar de uma consulta, entre em contato comigo, estou à disposição para te ajudar, tá bom? É só entrar em contato, vai aparecer para você. A Carol já me ajudou aqui. Então tem um WhatsApp do escritório, tem um telefone fixo. Quer marcar uma consulta, quem é advogado corretor pode marcar a mentoria. A consulta é para o leigo, a mentoria é para o profissional da área, tá bom? Estou à disposição. Agora que o professor viu que a camisa está assim, estou parecendo John Travolta, hein? Aquele filme de John Travolta. E quero convidar você, me siga nas redes sociais, no Instagram, professor.julio.sanches. Então, estou lá no Instagram, estou no Facebook, Júlio Sanches também. Orkut não existe mais, né? Orkut eu fui o último a sair, eu apaguei a luz, hein? Quem quiser mandar e-mail, julio.professor.direito@gmail.com, julio.professor@gmail.com. Outro detalhe também, o telefone é o 97685-3891 e o fixo 11-2061-5649. Quem quer estudar comigo, tem uma pós-graduação de leilões, gente. Digita lá www.portaleso.com.br. Pós-graduação em leilões, é a única do Brasil. Leilão judicial, leilão extrajudicial. Então você que é advogado, advogada, corretor de imóveis, gente, faltam bons profissionais especializados nessa área. Você que é investidor, é uma pós que é para advogados, corretores e investidores. Pós-graduação de leilões, custa um valor, acho que R$1.000. É fantástico, é online, é focada na prática, tá? E tem plantão de dúvida uma vez por mês. Então é a pós-graduação em leilões. Entra no site, Portal ESO. ESO é a Escola Superior Universitária. Digita no Google, Portal ESO, ESU, tá? www.portaleso.com.br, tá bom? Tá convidado. Obrigado, Carol. Carol sempre me ajudando aqui. Gente, vamos lá. O que eu quero falar para você então? Então, existe um caminho, né, a ser percorrido para que o bem vá a leilão. Esse caminho inicia com o processo, né? Vou distribuir a ação, vou dar entrada na ação, ganhei a ação, aí sim. Aí vou fazer o quê? Vou pedir o bloqueio do bem e posteriormente a asta pública, que o imóvel vá à asta pública. Então, é assim que funciona. Então, o processo de leilão judicial é o seguinte. Primeiro, o credor move uma ação judicial contra o devedor. Legal? Segundo ponto, o devedor é condenado e não paga a dívida. Terceiro ponto, o juiz determina a penhora dos bens do devedor. Quarto ponto, o juiz ele acaba nomeando um leiloeiro, né? Determina um leiloeiro, claro que é o juiz que vai escolher, não é a parte, os bens vão ao leilão. Depois o valor arrecadado, se alguém arrematou o imóvel no leilão, é utilizado para pagar a dívida do processo, né? Pagar o credor e as despesas do processo. O auto, né, chamado auto do leilão, é enviado ao juiz para homologação. Quando o juiz homologa o auto do leilão, ou seja, o auto do leilão quer dizer que o leilão foi feito. O juiz expede um documento, o cartório expede um documento que chama carta de arrematação. Essa carta de arrematação, a parte, o comprador no leilão, né, quem arrematou, vai no cartório de imóveis, ou se for carro, moto, vai no órgão competente e faz a transferência, se torna dono. A carta de arrematação, quando é bem imóvel, ela é levada a registro de imóveis, é o documento que vai fazer com que ocorra a transferência do bem, tá bom? O leilão judicial é diferente do extrajudicial, porque o extrajudicial não envolve o poder judiciário, tá bom? Fica mais fácil de entender assim. O leilão judicial, gente, é um ato, guarde isso, que é fácil e didático, eu falo isso nos meus livros, hein? Inclusive o professor está lançando vários livros pela editora Diniz. Entra no site www.editora.diniz. Gente, cada livro maravilhoso, focado na prática. Tem meu livro de leilões na editora Diniz, que é potência, né? No Brasil, uma editora muito antiga e vai fazer a diferença na sua vida. Vários livros, tem um livro de Direito Imobiliário para corretores de imóveis. Então, vários livros focados em corretor, em advogados, muito legal, tá? Editora Diniz, digita no Google, editora Diniz. Leilão judicial é um ato da justiça pelo qual são vendidos bens do devedor para que, com o dinheiro arrecadado, possam ser pagos o credor e as custas, as despesas do processo. De acordo com o Código de Processo Civil, os leilões podem ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, tá bom? Então, importante. Já falamos aqui da diferença do leilão judicial e extrajudicial, né? A origem, a sua origem. E é importante destacar que a origem é uma dos principais pontos de diferenciação de fato, né? Entre leilão judicial e extrajudicial. Enquanto o leilão judicial envolve um bem leiloado em decorrência de uma decisão judicial,
O leilão extrajudicial envolve bens leiloados em decorrência de descumprimento de acordos, como alienação fiduciária, como a própria vontade da parte, então é diferente, tá? Então é importante guardar isso. Qual que é o objetivo do leilão judicial, professor Júlio? Leilões judiciais são atos do Poder Judiciário por meio dos quais são alienados os bens, alienados quer dizer vendidos, penhorados no processo, ou seja, aqueles bens pertencentes ao devedor que não honrou com as suas obrigações de pagamento. O objetivo é essa alienação forçada, compulsória, para arrecadar valores e pagar o credor, né? Essa ideia de resolver, de trazer resposta a uma sentença, tá bom? Vamos lá, várias perguntas aqui. Pode liberar as perguntas então, hein? Muitas perguntas, hein? Vamos lá. Legal. Olha a Solange aqui. Oi, Solange, tudo bem? A Solange pergunta aqui. O banco toma mesmo? Mas se apenas um dos sócios fez um empréstimo, os dois sócios devem? Solange, claro que tudo depende muito do contrato. O ideal é olhar o contrato, ler o contrato, analisar o contrato. Mas posso falar uma coisa? Tem gente que não gosta de falar isso, mas é verdade. Banco é o quê? Um agiota legalizado. O banco não joga para perder. Quando você não paga a prestação, o banco toma mesmo, tá? Não tenha dúvida disso. Pode ocorrer, às vezes, gente, atrasos. O banco pode fazer isso de forma imediata, mas normalmente isso acontece a partir da terceira parcela atrasada. O banco ele pode fazer o quê? Em virtude de grande volume de imóveis que estão indo a leilão, né? Talvez tenha escritórios terceirizados, a coisa atrasa e demora 6 meses para acontecer, 1 ano. Mas na prática, acontece em 3, 4 meses já está acontecendo. Então precisa tomar muito cuidado, Solange, acontece mesmo. Em caso de sócio, precisa tomar cuidado, precisa ver o tipo de sociedade, se é sociedade limitada ou não, se responde solidariamente. Em regra, responde solidariamente. Então é um perigo, acontece sim, viu, Solange? Fica atenta, tá? Legal, gostei da sua pergunta, legal. Legal. Tem mais perguntas que tinham me mandado aqui por e-mail. Isso é muito legal também. O Felipe, corretor de imóveis. Sou delegado do CRES em Guarulhos. Parabéns pelas aulas, professor Júlio. O que acontece depois do leilão judicial? Felipe, olha só. Se o leilão for judicial, o auto deve ser enviado ao juiz para homologação. Então, ocorreu o leilão. É feito um auto, um documento. É enviado para o juiz, né? O leiloeiro já está acostumado, porque ele foi nomeado pelo próprio juiz, então está acostumado com o trâmite. Decorrido o prazo para impugnação da rematação pelo devedor, ou se houver impugnação depois da decisão, que vier a afastar a alegação, será expedida a carta de rematação, que é o documento que nós já falamos aqui, que vai fazer a transferência do bem, tá? Para quem arrematou o imóvel no leilão. É o documento que deverá ser levado ao cartório de imóveis quando é leilão de imóveis, ok? A Alessandra pergunta aqui, professor Júlio, parabéns pelas aulas, sou advogada, já há 10 anos vou começar a atuar em leilões. Vou iniciar a pós-graduação na Escola Superior Universitária. Já fiz a pós-graduação de Direito Imobiliário, fantástica. E também vou fazer a pós-regularização de imóveis. Legal. A pergunta dela da doutora, quais são os riscos de comprar um imóvel através de um leilão judicial? Pergunta muito boa, né? O principal risco é a anulação, né, gente? Por isso não é só comprar um imóvel leilão. Gente, cuidado. O que tem de picareta, sem vergonha na internet. O professor é professor raiz. Você vai achar aula minha de 20 anos atrás, na TV Justiça, no Cresce mesmo, acho que bateu aí, se bobear 10 anos. Se não bateu, vai bater. Professor raiz é aquele que dá aula, né? Ama o que faz e as aulas no YouTube, no Instagram nem tinha na época, mas as aulas eram aulas, né? Hoje não, hoje nós temos vendedores que querem vender o tempo todo. Então tem muita gente na internet, faça meu curso, você vai ficar milionário com leilão. Não é assim, gente, não é assim. Se você arrematar o imóvel errado, dá nulidade, você perde o dinheiro, você pode até recuperar, claro, tem ações para tentar recuperar, mas é tentar. Quantos casos aqui no escritório, professor que atua muito na área de leilões, pessoas que arremataram o imóvel, por causa desses cursos idiotas que prometem que você vai ficar rico, e arremataram o imóvel e arrematou só 50%. Só 50%. Rematou imóvel sem vaga de garagem. Arrematou imóvel de área de APP, preservação ambiental, imóvel tombado. Então precisa tomar cuidado. O preço está muito bom. Cuidado, porque o preço muito bom, quando você arremata um imóvel abaixo do valor de avaliação, é preço vil. É preço vil. Então tomar cuidado, gente. Tomar cuidado. Não acredite em tudo que você vê na internet, viu, gente?
Surgiu uma turminha de 5 anos para cá, tudo vendedor. Fica rico com regularização, nem advogado é. Fica rico com vendas de imóveis, nem corretor é. É umas coisas de outro mundo, você vê que é picareta. Fulano mora nos Estados Unidos, dirige uma Porsche, tudo é hold, vai pro inferno, que hold. O brasileiro não tem condições de fazer hold. Quem tem, ótimo, mas a maioria vai fazer inventário, maluco, né? Vendendo curso que não tem sentido. Então é muita picaretagem, gente. O outro regulariza imóvel em qualquer lugar do Brasil, mas nem se tornou advogado há 2 anos. A internet, eu percebo que ela ficou poluída, cansativa. Eu acho que você vai concordar comigo. Muito picareta. Olha só, o principal risco é a anulação, gente. É a anulação. Quando que o imóvel no leilão, o leilão é anulado? Quando é preço vil, defasagem na avaliação, ou seja, foi feita uma avaliação lá de 6 meses. Tudo isso pode impactar, sim, na nulidade. Por isso, quando você vai comprar imóvel no leilão, o primeiro passo, verificar se o leilão não é falso. Leilão judicial é mais difícil em cair em golpe, mas tem vários sites falsos. Veja se tem leiloeiro, quem que é o leiloeiro, se tem registro na junta comercial. Vai no site TJ do seu estado, digita lá o nome do leilão para ver se tem processo, se é um leiloeiro, um leilão problemático. Liga no leilão, né, conversa, tira suas dúvidas, é um direito seu. Tem que ter uma ouvidoria, tem que ter um atendimento. Se é um leilão maior, tem pessoas, assessores. Se é menor, o próprio leiloeiro já via atender. Então, fique atento em relação a isso, hein? Depois, vai comprar imóvel no leilão? Cuidado, todas as informações devem aparecer no edital, leia atentamente o edital. Se é bem imóvel, veja a matrícula. Veja se tem fotos e imagens, que é motivo para nulidade. Veja se não é bem de família. Veja se não tem ações em andamento de uso capião, de nulidade em relação àquele imóvel. Você acha com facilidade pelo CPF de quem está perdendo o imóvel, né? Então, você consegue, é público, as informações são públicas, salvo exceções em segredo de justiça. Veja se a avaliação não está defasada. Se você arrematar o imóvel com um valor 50%, menos que 50% do valor real da avaliação, é preço vil, então nem remate. Então, cuidado, tá? O risco é a nulidade. Se isso acontecer, o preço pago deverá ser devolvido com a correção monetária, então não é necessário se preocupar com a perda do investimento. Lindo, né? Na prática, você tem uma dor de cabeça para receber, tá? Então, cuidado. O Nelson pergunta aqui, professor Júlio, quem paga as custas do leiloeiro? Legal, Nelson, boa pergunta. Quando você vai arrematar um imóvel no leilão, você tem que lembrar que muitas vezes você não consegue entrar no imóvel. Então, talvez tenha manutenções, benfeitorias para fazer, ok? Quando você vai arrematar um imóvel no leilão judicial, você tem que lembrar que você tem que pagar o registro da carta de arrematação. Você tem que lembrar que você tem que pagar a comissão, os honorários do leiloeiro, 5%. Talvez mais alguma taxa. Alguns leilões cobram. Tem uma discussão se é devido ou não. E você tem que lembrar que se o imóvel estiver ocupado, você vai gastar com uma ação de emissão da posse ou um pedido de emissão da posse. A ação de emissão da posse, quando o juiz dos próprios autos, não vou fazer eu a emissão. Então você tem que fazer uma ação. Tem juiz que aceita e você faz a emissão nos próprios autos. A nova regra é fazer nos próprios autos, mas lindo na teoria, na prática não é bem assim, igual vende na internet. Então é importante. Quem paga as custas do leilão judicial? O arrematante que não seja credor no processo pagará no ato do acerto de contas do leilão judicial a título de sinal, né, como garantia. Quando eu vou participar de um leilão, eu tenho que fazer o cadastro. Né? Se eu fizer o leilão, der lance e desistir, eu posso responder criminalmente e civilmente. Vou pagar multa por isso. Então precisa pensar bem, né, antes da lance, porque tem que ter um cadastro, ninguém dá lance sem cadastro. Quando você dá o lance, dá certo, a primeira parcela normalmente é 20% do valor do lance. E também você paga os 20% e a comissão do leiloeiro que é 5% sobre o valor do bem, tá? Então, legal. O Nélio pergunta aqui, quem não pode comprar em leilão judicial, professor Júlio? Os juízes e membros do Poder Judiciário, tá? O magistrado responsável pelo processo não pode comprar no leilão, não pode arrematar, assim como os demais membros do Poder Judiciário, incluindo promotores e funcionários da Justiça, que também tenham relação com o processo. Isso por quê? Porque senão não gera segurança, né, gente? Então é importante.